Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E hoje vamos fazer um pequeno resumo, né? Porque primeiro eu quero pedir desculpas, né, a todos vocês, porque semana passada, né, eu particularmente não lancei praticamente material nenhum, nem na comunidade, nem no podcast, nem em aula, nem nada do tipo. Mas todos vocês já sabem que eu disse que eu ia tirar um período, né, para descansar, porque eu trabalhei demais, ralei demais, mas no final, como tudo deu certo, então eu acreditei que eu merecia pelo menos uma semana e meia, né, de paz e sossego. Então, realmente, semana passada eu deixei tudo na mão do Eren, mas ele mandou muito bem. Eu soube que teve aula dele ontem, tudo bonitinho. Teve aula dele acho que na semana passada também. Então tá tudo tranquilo. E durante esse período eu nem tenho falado muito no grupo, porque apesar de eu estar de folga, eu ainda tô trabalhando com as minhas coisas pessoais, né? Eu tava montando e desmontando o computador aí o final de semana inteiro e trazendo novas ferramentas que a gente vai utilizar no portal, né? Nas lives e no podcast. Mas isso daí são planos que eu vou ter que falar com vocês provavelmente lá para a última semana, né, desse mês. Porque também uma outra coisa que aconteceu é que eu imaginava que eu só ia conseguir voltar tanto com grupo de estudos quanto com podcast, matéria, coisas do tipo, live, entrevista, só lá para final de dezembro. Mas parece que já no começo de novembro, né, a equipe já vai estar renovada e já vai conseguir continuar, né, os nossos serviços. E outra notícia que eu tenho que dar antes de começar esse podcast é que agora a equipe só tá eu, no caso, o Gigim e o Eren, né? Ou seja, a gente ficou só com a demonologia e a magia caótica. E a Lírio, né, ela foi desligada do projeto e ela tá seguindo o projeto dela lá, certo? Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre os assuntos que foram levantados. Algumas pessoas vieram falar comigo no privado e outras pessoas levantaram esses assuntos dentro do grupo do WhatsApp da Imperium. Lembrando que se você tiver dúvida, curiosidade, coisas do tipo, eu aconselho muito que vocês perguntem lá no grupo do WhatsApp. Quando a galera tá muito movimentada, vocês vão ter várias respostas muito rápido e, tipo, por dias seguidos. E quando o assunto fica realmente popular, eu trago ele aqui para o nosso podcast. Então, eu aconselho que vocês entrem no grupo aberto do WhatsApp. O link, obviamente, vocês encontram lá na descrição. Então, o que é que rola, galera? Primeira coisa que eu quero falar é uma coisa bem simples, né? Que é sobre projeção astral. E muitas pessoas vieram me perguntar, porque saiu inclusive, né, um podcast sobre projeção astral, e muita gente veio me perguntar qual é a diferença da projeção astral para um sonho. Se a gente for falar filosoficamente, religiosamente e tal, realmente a projeção astral ela se baseia muito no quesito da religiosidade e da crença em si. Porque na projeção astral o seu espírito sai do seu corpo, então pronto. Você já tem que acreditar que existe espírito. Ou a sua consciência sai do seu corpo. E aí você vai para planos astrais, planos espirituais, planos divinos, planos demoníacos. Ou seja, você sai realmente do seu corpo e você vai para outros lugares. Qual é a sensação que você tem durante uma projeção astral? Isso que é uma grande pergunta de todo mundo. Qual a sensação que você tem, Gigim, quando você diz que tu vai pro plano do inferno da chuva? O que que você sente? Gente, o que você sente numa projeção astral é a mesma coisa que você sente num sonho. Porém, vocês sabem que os sonhos, né, eles têm níveis de realidade a qual a gente consegue alcançar dependendo do sonho, né? Então, tanto a consciência quanto as sensações que você tem durante uma projeção astral variam muito com a sua sensibilidade e a sua prática com projeção. Então, digamos,
Tem pessoas que sonham e no outro dia elas mal lembram direito do que sonharam. E elas lembram que elas viram uma cor, mas não lembram qual era a cor. Lembra que sentiram o cheiro, mas não lembra qual era o cheiro. Os sonhos são muito vagos, saca? Sempre parece que tem um véu entre a pessoa lembrar do sonho e realmente o que aconteceu no sonho. Porém, nós temos pessoas que fazem técnicas práticas de sonho lúcido. E essas não, ela chega e fala: ah, não, ontem eu sonhei que eu estava fazendo um cálculo matemático que era 3 mais 2 mais 5 vezes 43, o resultado dava 1542, e aí eu falei que estava errado, e apareceu o professor Jorge, e aí era um meio-dia e meio, entendeu? Esse cara, ele pega todos os detalhes, primeiro porque ele faz todos os exercícios de observação que eu tanto falo pra vocês que vocês têm que fazer. Segundo que, por ele praticar muitos exercícios de sonho lúcido, o cérebro dele, né, a consciência dele, no geral, já tá preparada a prestar atenção mesmo quando ele tá no REM, né, que é o Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos, que é quando você tá em sono profundo mesmo e tal, e sonhando. Então o que rola? Numa projeção astral é a mesma coisa. Quando vocês fizerem as primeiras projeções astrais de vocês, vai parecer um sonho muito esquisito. Mas conforme vocês forem fazendo as meditações, conforme vocês forem fazendo os exercícios de equilíbrio para a projeção astral, conforme vocês forem utilizando os materiais, aí, gente, como eu digo, varia muito de pessoa para pessoa. O Castaneda, que é muito famoso por ter vários livros sobre projeção astral, ele usava tudo que era erva, usava tudo que era peiote, entendeu? Usava tudo que era chá, ele ia lá pro meio do mato para encontrar, tipo, várias culturas. E se não me engano, ele até veio no Brasil para usar ayahuasca ou alguma dessas aqui no Brasil, mas ele é mais conhecido por usar o peiote e tal, lá na cultura norte-americana, né, dos índios nativos norte-americanos. Então, conforme você vai utilizando dessas ferramentas e você vai aumentando a sua prática, porque a gente sabe que com a prática vem a perfeição, as suas projeções astrais, elas vão começar a se tornar mais lúcidas. Então, sim, a projeção astral é uma prática que qualquer pessoa pode fazer. Porém, não quer dizer que todo mundo vai fazer uma projeção de alta qualidade logo de cara. Assim como tudo na vida tu tem que praticar. Então, a pergunta que me veio foi essa, né, das pessoas. Como é a sensação de você ir para um outro plano, ou de você falar com uma entidade de outro plano e tal, seja um plano astral denso, menos denso, ou seja o inferno, cidade de prata, limbo, sei lá, o que quer que seja, purgatório, umbral. Gente, a sensação que você tem é de que você tá sonhando. Só que, conforme você tem mais controle sobre essa sensação do sonhar, até porque muita gente chama a projeção astral de sonhar e o mundo astral de mundo do sonhar, né? Conforme você tem mais controle sobre isso, melhor vão ser os seus relatos e melhor vai ser o que você vai conseguir guardar para passar para as próximas gerações. Então é tudo questão de prática, assim como quase tudo. Uma outra pergunta que veio e foi, se não me engano, semana passada, né? Que semana passada a gente estava falando muito sobre eu voltar a dar aula, né? E sobre demonologia, sobre Goetia, e muita gente veio me perguntar qual é a diferença, né, de demonologia para Goetia. Gente, e se todo demônio é goétio? Bom, quem já acompanha o canal há bastante tempo, ou quem já ouve os podcasts há bastante tempo, sabe que nem todo demônio é goétio, entendeu? Mas, teoricamente, tudo que tá na Goetia é demônio. Porém, muita gente discorda disso. Muita gente diz que alguns daimons, né, porque agora eles chamam de daimons, mas originalmente Salomão chamava de demônio mesmo, eles eram deuses, né, que tiveram suas culturas dilaceradas pela igreja, e a igreja foi lá e transformou ele em demônios. Ou simplesmente eram deuses mal estudados
E aí, conforme as pessoas estranhavam o comportamento, né, daqueles cultos, iam lá e demonizavam eles. Obviamente isso aconteceu. Aqueles 72 demônios que estão lá, com certeza alguns deles simplesmente são modificações do nome de alguns deuses de outros cultos e tal, que algum estudioso europeu e tal foi lá, olhou e falou: isso daqui, vamos botar o nome do demônio disso aqui. Até porque, se vocês forem ver bem a profundidade do Teurgia Goetia, dos 72 demônios, não é lá a coisa mais delicada e incrível do mundo não, tá? Principalmente essa parte dos 72 demônios. Tanto que, se vocês forem reparar, a descrição dos demônios é uma coisa muito vaga. A imagem criada dos demônios é muito vaga, certo? E é de uma obra, única obra, que é o Demonografia. Tem um outro Demonografia também, mas aí eu fui lá procurar, é metade, sacou? Não é bem uma obra original, não são duas obras originais. É um que pegou metade do outro. Então vocês percebem que não tem um apego nessa área, principalmente da questão dos demônios. O sistema em si é bastante estudado. Tem bastante manuscrito, tem bastante revisão em cima, com vários autores que são famosos, né? E aí eles pegaram o sistema, porque é um sistema de magia cerimonial para que você possa trabalhar com entidades. Isso é a Goetia, certo? Porém, né, com clavícula de Salomão, Lemegeton e coisas do tipo, ele ficou preso aos livros, né? O Ars Goetia, o Ars Almadel, o Ars Paulina, o Teurgia Goetia. E aí muita gente, né, conhece pelo clavículo de Salomão, e aí ele é tipo essa mistura de tudo isso. Só que não, o sistema da Goetia nada mais é do que isso, é um sistema de evocação cerimonial. Por isso que ele bebe muito da origem da magia cerimonial. A Goetia não inventou o triângulo, a Goetia não inventou os arcanjos que tu coloca lá no círculo, a Goetia não inventou que você tem que usar uma varinha. Nada disso é da Goetia. Isso a Goetia colocou no sistema dela. Por quê? Porque não foi Salomão que escreveu o sistema da Goetia que a gente tem no Lemegeton. Esse sistema é baseado nos contos de Salomão. Por isso que a gente tem o peso da cultura judaica, a gente tem os nomes, a gente tem a Cabala, a gente tem Sefirot, entendeu? Por quê? Porque eles basearam no mito de Salomão para criar esse sistema. Não foi o Salomão que escreveu, não acharam um livro onde estava lá Salomão falando: olha só, você vai lá, faz o triângulo, faz o círculo, usa isso, faz tal dia, usa tal pentagrama. Não, isso não foi encontrado. Talvez nesses livros que o nego diz que é do Salomão, tipo o Testamento de Salomão, onde ele cita o anel, onde ele cita a corrente, os 72 nomes de Deus, ou os quais eu achei que estava faltando, né, no próprio sistema da Goetia. Talvez ali o nego tenha puxado alguma coisa e criado algo mais específico. Mas no geral não é bem isso. Então o que rola? O sistema da Goetia ele pode sim ser utilizado para outros demônios. Porque, como eu disse, nem todo demônio é goético. E não necessariamente demônios. Porque se você for dar uma olhada bem a fundo, né, como eu sempre falo, você tem que destrinchar o ritual para você entender o que tem lá dentro. Você vai ver que você não tem nada de diabólico ali, saca? E muito pelo contrário, né? Porque, vamos dizer, se tu é um Salomão da vida, para você enfrentar demônios, subjugar demônios, que era o que Salomão fazia, apesar da galera da luciferiana não gostar de fazer isso, talvez por medo, talvez por insegurança ou talvez por burrice, certo? Eles não acreditam que você subjuga o demônio, eles acreditam que você vira amigo do demônio. Então, são visões muito complexas e diferentes. E como eu disse, o sistema ele serve para evocar qualquer coisa. Você pode usar o sistema e tal e tentar evocar um anjo. O que é que o anjo vai olhar quando chegar lá? Ele vai encontrar lá, os nomes dos arcanjos, vai encontrar os nomes de Deus, vai encontrar o tetragramaton, vai encontrar o triângulo, vai encontrar a trindade, vai encontrar a luz. Ou seja, é simplesmente um sistema relativamente simples. Muita gente considera o sistema da Goetia um sistema de evocação cerimonial dos mais simples que tem.
Apesar de que se você for realmente ler lá, por exemplo, o livro do Dr. Hood, lá ele já mostra que a coisa é um pouco mais pesada, é mais demorada, é mais cansativa, certo? Mas aí já é um outro autor, e a gente tem pelo menos uns 4 autores da velha guarda que são respeitados, né? Acho que é o Mathers, o Hood, e acho que até a Agrippa chegou a falar, apesar que eu odeio a Agrippa. Tem o Crowley também, que falou da Goetia. Então, o que rola? É um sistema que vale a pena estudar exatamente pelo fato de que ele não serve somente para Goetia. E como eu disse, confirmando, né, nem todo demônio é da Goetia. A gente tem demônios católicos, a gente tem demônios no Evangelho, a gente tem demônio indiano, a gente tem demônio no afro, a gente tem demônio em tudo que é tipo de cultura. A diferença é como eles se comportam e como as pessoas se comportam com eles, certo? Então, em alguns lugares, um demônio, na verdade, é um espírito da natureza que foi corrompido. Então, ao invés de você querer bater nele, você tem que tentar purificar ele, sacou? Em alguns casos, um demônio é algo eterno como um deus, então você não tem como enfrentá-lo, você tem que afastá-lo ou se tornar invisível perante ele. Então, é uma questão interessante, certo? Demonologia e curso de Goetia seriam um parte do outro. Eu diria que o curso da Goetia faria parte de um curso de demonologia, porém ambos são muito extensos. Então, por isso que normalmente as pessoas se separam, né? E um é muito mais teórico que o outro. Um curso de demonologia é muito mais teórico e um curso de Goetia ele tenta voltar quase que 80% para a prática, né? Porque a pessoa ela só tem que ler, saber como é que é feito o ritual e tentar. Já um de demonologia não, é a origem dos demônios, que tipo de demônio existe, como ele se comporta. É muita mitologia, muita história, muito folclore. Então eu acredito que um seja mais divertido do que o outro, a grande verdade é essa. Então é isso, galera. Sobre os demônios, é isso daí. Eu ainda tinha uma terceira pergunta pra trazer aqui, mas eu já reparei que a gente já tá batendo 17 minutos. E como é um podcast de volta, né? Lembrando que a gente vai voltar a ter podcast semanalmente. Como no momento ainda não vai ter grupo de estudos, a ideia é que tenham 2 podcasts. Um curtinho de 10 minutos e um maiorzinho de 20 minutos. Toda semana, 2 podcasts. Um com um tema que eu escolho e um com um tema que vocês levantam lá no grupo. Lembrando sempre, né, que a gente tem o nosso Pix, a gente tem o nosso Apoia-se. O Pix é imperiumfortuna@gmail.com. É pra doação, certo, galera? Não é tipo mensalidade nem nada. Vocês doam quanto vocês quiserem. Gostei do podcast do cara, sobrou R$2 aqui. Vou dar R$2 pra ele. Todo esse dinheiro é pra montar computador. Saca? Pra comprar microfone e tal. Tanto que o microfone a gente já tem, o computador já tá bombado, já tá tudo forte. A única coisa que tá faltando é a câmera, mas eu tô usando um celular que não, tipo, pra mim tá ótimo, entendeu? Mas a gente também tem que pagar hospedagem e por aí vai. Então qualquer doação é muito bem-vinda. E a gente tem o Apoia-se, que é o clássico programa para as pessoas que querem ficar realmente apoiando todo mês. Mas eu tenho que apoiar todo mês se entrar no Apoia-se? Não, tu pode apoiar um mês só também e sair, sacou? Mas lá é mais organizado e tal, porque tem questão de poder usar cartão de crédito e coisas do tipo, e toda a parte financeira fica com eles, né? Não é tão direto quanto o Pix. E o Pix, óbvio, vocês têm que me avisar quando fizerem o Pix, porque senão não tem como agradecer vocês e colocar o nome de vocês lá no mural, certo? Lembrando sempre, né, que a gente está na imperiumfortuna.com e na atosnegros.com.br. E eu quero frisar bastante a atosnegros.com.br hoje. Porque a Atos Negros é uma rede social, então você não consegue entrar nela se você não fizer login. E por que que tem isso? Porque todas as aulas do curso básico e do curso intermediário estão na Atos Negros liberada para todos os usuários que se cadastraram. Basta você ir lá, fazer o teu cadastro, seja usando a conta do Google, do Twitter ou do Facebook, ou usando o teu e-mail. Você acessa ali o botão do menu e no botão do menu tu encontra ali filmes. Em filmes estão todas as aulas completas para vocês verem. 1 hora de aula cada uma, certo? Sendo que do grupo básico tem
2 versões das aulas, né? Porque foram 2 turmas. O grupo intermediário tem mais 7 aulas lá, sacou? Então, isso daí é para que a galera já possa entrar nos próximos cursos, né? Desculpa, nas próximas turmas, já sabendo alguma coisa, né? Porque as aulas vão ser um pouco mais diretas. Então, galera que tá querendo ver as aulas, porque quer aula gratuita, as aulas ficaram gratuitas porque já terminaram os grupos de estudo. Só quando a gente voltar que talvez eu tranque de novo e lá. Mas então, pra galera que estiver interessada em grupo de estudo, entra lá na atosnegros.com.br e já pode dar uma olhada em todas as aulas, tá tudo completo lá, sacou? Só tentem não copiar e compartilhar por aí, não sejam filhos da puta, tá bom? Lembrando que a gente tá no Spotify, a gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, apesar de eu não usar muito. Pode deixar comentário, dá like, compartilha com todo mundo os podcasts, certo? Se inscreve lá no nosso Spotify. Quando vocês se inscrevem no Spotify, cara, o nosso alcance aumenta pra caralho, vocês não têm noção, certo? E como a gente vai voltar a gravar com mais frequência, então vocês com certeza deveriam fazer isso pra incentivar, porque lá também dá pra ganhar dinheiro, quem sabe, né? A gente ganha uns ads lá, já que no YouTube é tão difícil. Ah, e lembrando que a gente também tá no YouTube, então podem se inscrever no canal do YouTube. Lembrando que é um canal do YouTube de podcast, então não vai ter vídeo. Lá vocês vão ter esse mesmo áudio, só que pra galera que não gosta de usar o Spotify, prefere usar o YouTube, sacou? Então, galera, muito obrigado. Desculpa aí por eu ter ficado um tempo fora, mas eu merecia. Espero que eu veja todos vocês nesse final de semana. Provavelmente vai ter rádio, certo? E na semana que vem já teremos 2 podcasts. Os grupos de estudo voltarão lá para meados de novembro, certo? Mas serão anunciados no final de outubro e no começo de novembro. Então, todas as informações serão passadas para vocês em breve. Então, valeu, galera. Até a próxima e fortuna.